Pessoal, os assuntos dogmática, zetética e hermenêutica estão voltados para a interpretação do texto legal. Sob o prisma da dogmática, vale o que está escrito, devido a uma série de desgastes jurídicos causados por decisões essencialmente radicais, as quais não focavam a essência do dispositivo legal, surgiram novas linhas de interpretação. A zetética seria o filósofo do mundo jurídico. Ela se desenvolve sob a amada e conhecida pergunta dos filósofos: por quê? A zetética, então, aborda a matéria, questionando as razões pelas quais foi estabelecido aquele preceito, aquela norma, em que tempo, em que cenário sociológico, buscando enriquecer a interpretação e adequá-la em cada caso da forma mais pacífica e coerente possível. Já a hermenêutica tem um perfil mais gramatical, uma vez que seu interesse é descobrir as raízes dos vocábulos empregados, os quais, por seu destaque, centralizam o pensamento do legislador. O trio em comento é um conjunto de mecanismos utilizados para a aplicação da norma jurídica em geral. Muitos juristas ora empregam apenas um, ora se utilizam de uma harmônica junção de todos, ou de quase todos. Porém, o horizonte sempre será um, a segurança jurídica. Esse é o objetivo primordial. Vamos ao próximo assunto. Para facilitar a compreensão desse tema, vamos fazer uso da metáfora. Repristinação é a ressurreição no mundo das leis. E como isso ocorre? Digamos que exista em vigor a lei A. Então surge a lei B, revogando a lei A. Depois de certo tempo, é exarada a lei C, a qual revoga a lei B. Indaga-se, já que a lei B, revogadora da lei A, foi extinta, a lei A volta a viger? A resposta correta é: depende. Depende de quê? Bem, se a lei C em nada se manifestar a respeito da lei A, ela permanece na sepultura. Agora, se a lei C estabelecer expressamente que a lei A volta a viger, aí sim terá cabimento a ressurreição da lei A, ou melhor, a sua repristinação. Ela volta a produzir seus efeitos. Vacatio legis. O que seria vacatio legis? É nada mais, nada menos do que o interlúdio existente entre a publicação de uma lei e o início de sua vigência. Consoante a Lindbe, se não houver expressa a vacatio legis, a lei entrará em vigor dentro de 45 dias a contar de sua publicação oficial, como é o caso da lei A no gráfico. A lei B exprime a sua vacatio legis. Está escrito 5 dias a contar da data de sua publicação. No exterior, quando for admitida a obrigatoriedade da lei brasileira, a vacatio legis será de 3 meses após a sua publicação oficial, ou oficialmente publicada, tanto faz. Algumas considerações importantes. Primeiro, durante a vacatio legis, a lei anterior continua em sua vigência e será ela a fonte para a solução dos litígios inerentes. Segundo, se durante a vacatio legis houver publicação de seu conteúdo destinada à correção, o seu período é reiniciado a partir da nova publicação, ou seja, nova vacatio legis. Como eu faço a contagem da vacatio legis? É simples. Se o prazo da vacatio legis for em meses, eu conto pela data. Por exemplo, se a lei estabelecer 3 meses e ela for publicada no dia 2 de janeiro, em 2 de abril ela entrará em vigor. Ou seja, você conta 2 de fevereiro, 2 de março, 2 de abril. Se forem dias, incluem-se o dia da publicação e o dia do vencimento, não importando se é ou não útil o dia do seu vencimento. Se a vacatio legis for de 5 dias e a lei foi oficialmente publicada em 14 de fevereiro, começa a contagem incluindo o dia 14, tendo como dia de vencimento o dia 18 de fevereiro. O vencimento, lógico, é o dia em que a lei passa a vigorar. Então seria a partir do dia 14. 14, 15, 16, 17, 18. O nosso assunto agora é derrogação versus abrogação. É fácil, muito fácil, basta você prestar atenção, não temos muita coisa para falar.
Derrogação e ab-rogação são espécies de revogação. Portanto, quando falamos em revogação, falamos em sentido genérico. Revogação é a extinção de uma lei do ordenamento jurídico, efetivada geralmente por uma lei nova. Isso porque existem leis que têm prazo de existência, são as leis temporárias. E qual a diferença entre derrogação e ab-rogação? Existe um modo de estabelecermos a diferença entre esses dois institutos de maneira que você nunca mais vai se confundir. Na derrogação, uma determinada parte da lei deixa de produzir efeitos, sendo excluída do ordenamento jurídico, em tese. Na ab-rogação, toda a lei é excluída do ordenamento jurídico, em princípio. E como faço para nunca mais me esquecer disso, nem tampouco me confundir com os conceitos? Simples. Associe derrogação com determinado, ou seja, uma parte da lei, e ab-rogação com absoluto, isto é, a lei inteira. De determinado e ab de absoluto. Eu disse que derrogação e ab-rogação, respectivamente, extinguem do ordenamento jurídico uma parte da lei ou toda a lei. Mas é preciso que a gente atente para uma observação importantíssima. Digamos que eu entrei com um requerimento na esfera administrativa buscando um direito líquido e certo previsto na Lei A. Passa 5 meses e a administração não se manifesta a respeito do assunto. Aí surge a Lei B. Essa Lei B revoga a Lei A, seja por derrogação ou ab-rogação. Em face de o meu requerimento ter sido encaminhado na vigência da Lei A, será ela evocada pelo órgão judiciário a fim de que seja reconhecido ou não meu direito, caso eu ajuize uma ação. Por isso que eu disse, em tese ou em princípio, ela é derrogada ou ela é ab-rogada, porque pode ser que existam casos que ainda estejam atrelados a essa lei que sofreu alteração, no todo ou em parte. Petição inicial. Segundo o princípio da inércia, o poder jurisdicional do Estado permanece inerte até que seja provocado. Esse ato que desperta o poder judiciário é chamado tecnicamente de petição inicial, doravante chamado de PI. Nela devem constar o endereçamento, o qual começa pelo pronome de tratamento adequado à autoridade judicial do órgão julgador. Em seguida, a competência funcional ou função, se de primeira instância, juiz de direito, se de segunda instância, senhor desembargador. Existe a exceção para a segunda instância do juizado especial, que, embora tenha status de segunda instância, de esfera comum, é formado por juízes de primeira instância. Depois da competência funcional, ou seja, da função, vem a competência material ou também funcional, indicada segundo os critérios de competência relativa ou absoluta, podendo ser vara, juizado, zona eleitoral, vara da fazenda pública e, ao fim, a competência territorial. Vocês estão vendo aí, circunscrição judiciária, porque se trata de um distrito ou território, não um estado da federação. Depois do endereçamento, vem a qualificação das partes, contendo seus dados pessoais, o representante legal, caso o autor seja menor ou incapaz, o nome do advogado, com a indicação do seu número de ordem, e o nome da ação. Prosseguindo, temos a narrativa dos fatos, devidamente fundamentados, do direito ou dos direitos apontados, com sua fundamentação legal, do pedido e também o valor da causa, bem como a assinatura do procurador, que é o advogado. Lembrando que os documentos imprescindíveis devem ser anexados à petição inicial, de acordo com cada caso. Entre mentes, a procuração do advogado é um dos que devem constar em todas as ações, com exceção do habeas corpus, que é facultativa, pois não exige capacidade postulatória.
Detalhe importante: se os requisitos elencados nos artigos 282 e 283 do Código do Processo Civil não constarem na PI, o juiz determinará a sua emenda, a sua correção. Todavia, se os requisitos constantes no artigo 295 não constarem na ação, essa ação será inepta, ou seja, não tem valor algum, não está apta a produzir efeito algum e por isso ela será indeferida.